Vamos supor que o pai era rude demais, grosso, arrogante, intolerante. Se ele massacrava o filho vai absorvendo isso. Está fingindo a sexualidade dele. Por quê? O filho pensa assim, ó, eu não quero ser visto. A imagem que eu tenho do pai, do homem, é a pior imagem que eu tenho. Por isso o homem não presta. O que acontece? Ele pode pensar o quê? Não quero ser homem. Aí é claro que eles vão falar a opção sexual depois. Mas, na verdade, criou-se no seu centro maior uma aversão àquele sexo. Se ele tem aversão ao sexo de ser homem, ele vai ser o quê? A mesma coisa da menina. Se nessa mesma casa, vendo toda aquela situação, o pai que bate na mulher, que trata a mãe como escrava e não dá valor para a mulher, ela olha assim e fala, nossa, eu não quero, eu tenho nojo de homem. Não querer essa relação com esse sexo, vai querer com quem? Isso é um estudo tranquilo de se estudar. É claro que a gente aí vai entrar no mérito. Talvez essa pessoa que está lá na passeata, ela é fruto de uma agressão na sua intimidade. É uma vítima de uma circunstância. Não vamos entrar no mérito de, mas aí você está querendo justificar. Eu não estou justificando nada. Mas as pessoas elas são o que elas viveram. Se a gente não reconstrói a nossa história, e a nossa história do passado não está reedificada, trabalhada, nós vamos trazê-la no futuro. Nós vamos sempre viver em função daquilo, deste passado. Eu atendi uma vez um casal que pediu orientação. A gente já estava ajudando ele um bom tempo. Aí um certo dia o esposo foi na minha casa desesperado. Flávio, pelo amor de Deus, eu queria conversar porque eu não estou me aguentando. Não estou me aguentando. Eu acho que eu vou separar, não sei. Eles têm 4 filhos. Falei, não, senta aí, vamos conversar. E aí, conversando com ele, ele disse assim, o que você está? Ele falou, eu estou no limite. Estou no limite. Eu falei, qual é o seu desejo? Profundamente. Ele falou, eu quero salvar meu casamento. Mas eu não tenho mais como, ela não ajuda. E eu falei, não, mas se você quer salvar o seu casamento, ainda dá tempo. Aí eu falei assim, agora só se você... Eu vou te ajudar se você dizer para mim que você vai seguir as minhas regras. Que é a única chance agora. Porque se você tem um sentimento de salvar o seu casamento, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou convidar você a ser um grande ator agora. Como assim? Vou te explicar. Tu vai chegar em casa, tu vai ser extremamente calculista, e tu vai dizer para ela, de uma forma muito serena, fala assim, ó, eu vou embora, já tentei de várias formas conversar contigo, acertar contigo, então agora eu vou sair numa boa, eu vou ficar um tempo fora, depois nós vamos ver como nós vamos ficar agora nessa casa, os filhos, porque você não quer conversar sobre o assunto, então também agora eu não quero mais. Mas Flávio, se eu fizer isso, ela vai fazer escândalo, vai ser uma briga, porque ao mesmo tempo ela não queria separar. Falei, não, mas você tem que ser firme e deixar ela espernear, subir telhado, se rasgar toda, sair na rua gritando, deixa ela fazer o escândalo. Porque agora você precisa dar um choque na tua esposa. Se você não der esse choque, porque já conversamos com ela há muito tempo, se você não der esse choque agora, meu irmão, ela vai tomar um outro choque, e aí você vai estar dentro desse choque. Porque você já está no limite. Então, se você ainda tem consciência de que você não quer se separar, nós estamos no caminho ainda correto de andar e resgatar o teu casamento. Ele falou, eu vou fazer isso. Fez. Aí depois ele ligou e falou, você nem imagina o desespero e tal. Eu falei, fica firme, que agora é o momento. Mas ela falou que quer conversar agora. Eu falei, pede para ela mais um tempo, deixa ela sofrer. Porque ela precisa acordar. Aí você vai falar, mas Flávio, como tu é brabo, né? Mas vocês vão entender o porquê.
esta moça, ela tinha vários problemas pessoais dela, porque ela foi atingida na sua sexualidade. Eles têm 4 filhos, mas nunca foram um casal bem vivido sexualmente falando. Há tempo eles vêm partilhando isso conosco. E certa ocasião, a gente cutucando, eu descobri. Ela partilhou conosco. Ela foi abusada do pai. Ela não queria saber dele. Ele estava 8 meses sem fazer relação. Ele estava desesperado. Porque ele se sentia desprezado. Não se sentia amado por ela. Só que a gente já sabia do problema. Ele também sabia. Quando a gente ficou sabendo, fala para ele. Então ele entendia, ele era compreensivo com ela. Mas só que ela, aí o que acontece? Ela usava aquilo para se esconder. Não, mas... Aí, também são pessoas de igreja, aí fala assim, não, mas o casal que busca a santidade não pode só pensar nisso. Ela ia se colocando máscaras, e ele ia, tudo bem, mas está no limite. Por isso que eu falei para ele, agora é o momento de você dar um chacoalhão, porque ela precisa enfrentar a sua história, o seu passado, para refazer o passado, não reconstruir, porque o passado já aconteceu, mas agora ela tem uma nova história, ela ser protagonista de uma nova história na vida dela. Que essa marca ninguém vai tirar. Não estou querendo dizer isso. Então ela precisa de um grande choque. Um grande choque. Aí também era, porque tinha medo, vai que faz, depois eu vou me engravidar, porque a gente estava ensinando para eles o método Billings, o método natural. Ah, não, mas não dá certo, e aquela coisa toda. Então, a melhor prevenção era não fazer nada. E isso estava matando o casamento. Quando ela falou, agora você vai conversar com ela? Vou. Fala assim, ó, vamos rever a tua história. Só peça isso, uma coisa para ela. Eu vou te ajudar, minha esposa, mas vamos rever a nossa história. Principalmente a sua história com o seu pai. E ela desesperada, ela falou, eu quero ajuda, eu quero. Gente, hoje você vê o casal super bem, feliz, realizado. Mas se não tivesse dado o choque... Agora, voltando à mesma história. Ela era uma mulher ruim? Não, ela era vítima de um abuso do pai. Que aquilo mexia com ela, vocês nem imaginam depois a gente trabalhando na cabeça dela. Nem imagina. Porque o marido era o quê? Era o sexo agressor. Coitado do marido. Ele, às vezes, ele até se sentia agredido por ela. Por quê? Mas não porque ela queria agredir ele, mas por quê? Toda a relação sexual que ela tinha lá no íntimo, o homem está me agredindo. Aquele homem, quem é aquele homem? E ela até uma vez falaram para mim assim, ó, me desculpa falar, mas na cama às vezes eu sinto arrepio, porque eu não vejo meu marido, eu vejo meu pai. Imagina a situação de chorar e a gente se emocionar. Meu Jesus, não gosto nem de lembrar. Porque imagina a pessoa dormir com uma sombra que está sendo agredida na sua intimidade, por uma pessoa que tinha que protegê-la, estava agredindo, estava roubando dela a felicidade, a integridade, a segurança. Agora imagina quantas pessoas estão nessa situação. E o mundo passa de, queridos irmãos, uma libertinagem tão grande e de uma facilidade de falar de sexo tão grande que a mentalidade, principalmente dos jovens e dos novos casais, de uma situação escandalosa. Você pode ver que hoje para o casal, eu lembro que quando eu estava para casar, eu estava conversando com uma mulher lá na empresa, e falando disso, falando de noivado e tal, aí todo empolgado com o noivado, que ia casar, e não sei o que, depois a gente conversa para lá, conversa para cá, e aí não sei que entrou numa situação mais profunda de relacionamento, ela disse assim, mas como é com a tua noiva tal, vocês se dão bem na cama? Eu falei, eu olhei para a cara dela, você tá louca? A gente é noivo, a gente não é casado. E a gente fez um compromisso de só fazer sexo depois do casamento. Ela falou, você tá louco, Fábio?
Você acha que vai dar certo se você fizer isso? Você não sabe se vai dar certo lá na cama. Eu falei, querida, você acha que a relação sexual é que diz para um casal que vai dar certo? Olha, não é à toa que você está separada. Falei para ela. Porque não é fazer certo ou fazer bem, é fazer com amor. E quando não existe o respeito da minha integridade sexual e a integridade da outra pessoa, nós nunca mais seremos felizes. Eu sei que você é uma pessoa talvez lá, amarga lá dentro, ferida na sua sexualidade. Por quê? Como a senhora falou, né? Passou um, passou dois, passou três, passou a boiada toda, né? É assim? Aí o que acontece? Ela nunca é feliz. É o que acontece com muitas moças. Ontem mesmo eu estava falando na Santa Rita, na Nossa Senhora Aparecida, e tinha bastante jovens lá. E é sobre valor. E eu peguei no pé dos jovens sobre isso. Tinha muitas meninas novas ali. Eu falei, olha, meninas, toma juízo na cabeça de querer fazer sexo no casamento. Eu vou falar para vocês, falar para eles. Se vocês não quiserem entender, tudo bem. Mas principalmente vocês, se vocês não cuidarem daquilo que é mais precioso para vocês, vocês serão uma pessoa cada vez mais frustrada, porque vai ser um hoje, amanhã outro. Vai chegar uma hora que você fala assim, quem sou eu? Qual é o meu valor? Qual é a minha beleza? De quem eu sou? Qual é o meu homem? Ninguém. E aí você se sente sozinho e vazia. Usada. Posso dizer só uma palavrinha? Pode.